Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim falar para vocês de um tema que, na verdade, foi tema da minha live da semana passada, no domingo, com a página Parábola Moderna. E eu achei um tema muito interessante, por isso que eu resolvi deixar gravado ele, né? O tema era sobre medo nas crianças. Mas antes da gente pensar no medo nas crianças, a gente precisa primeiro entender o que é medo. E que talvez você que esteja assistindo o vídeo trabalhe com criança, seja professor ou professora, ou é mãe ou pai, e também tem muitos medos. Então, o que é o medo? É importante a gente entender que medo é uma reação de alerta que até certo ponto é importante para nós, para nossa sobrevivência, mas na maioria das vezes ele nos torna paralisantes. Então, existem dois tipos de medo. O primeiro é o medo reflexivo, que é aquele medo que dizem que é importante para nós, né? Então, é bom que ele tenha medo de pular na piscina, porque aí ele não vai ter medo, ele não vai se afogar, né? É importante para nossa sobrevivência. E o medo paralisante, que é aquele medo que traz sofrimento psicológico. É um medo que ele te impede de fazer novas ações. O que a gente precisa entender é que o medo, ele é uma semente que frutifica em qualquer terra, mas a terra mais fácil para ele frutificar é uma terra vazia. Ou seja, essa terra vazia é aquele espaço vazio no seu cérebro que gera pensamentos negativos e te geram muito mais medo. Então, sabe aquela frase que ela não é bíblica, mas ela é inquestionável, que diz: cabeça vazia, oficina do diabo. Minha mãe já dizia isso desde que eu era pequena. Quanto mais ócio você tem dentro do seu cérebro, mais pensamentos negativos você pode ter e mais medo você vai ter das coisas. Então, é importante a gente saber o que é o medo para que a gente fale disso nas crianças. Nas crianças é importante também entendermos que até os 5 anos a criança tem um tipo de medo que é o medo imaginativo. É aquele medo que ela tem medo do escuro, ela tem medo do monstro, ela tem medo do monstro do guarda-roupa, enfim, ela tem N medos imaginativos. Depois dos 5 anos, ela passa a ter medo de riscos, de coisas que realmente podem acontecer. Então, ela tem medo de perder a mãe, da mãe morrer, porque é um risco. Ela tem medo de andar de bicicleta e cair e se machucar muito feio, porque pode acontecer. Então, ela tem diversos medos, né? O que eu queria deixar claro para vocês é que, independente se é um medo imaginativo ou de risco na criança, 90% das crianças que possuem muitos medos, né, são medos influenciados por alguém. Seja por uma mídia televisiva, seja pela internet, seja pelo adulto que convive com ela. Então é isso que a gente tem que ficar atento, tá? E antes da gente falar desse medo nas crianças, eu queria deixar uma pergunta para você responder aí para você. Você já parou para pensar que coisas que não existem nos causam mais medo do que as coisas que existem? Pois é, nas crianças também é assim. Então, frases que a gente fala para as crianças podem causar muito medo para elas de coisas que nem existem. Então, não faz isso que Deus vai te castigar. Gente, na boa, Deus não castiga ninguém, né? A gente precisa aprender isso. Então, Deus não vai castigar. Além de não existir, é mentira, né? Não pega nesse dinheiro que ele é sujo. Parecem coisas bobas, mas existem adultos que crescem, que não conseguem administrar financeiramente a vida deles, que não conseguem ser próspero, gostar de dinheiro, porque eles cresceram ouvindo que dinheiro era uma coisa suja. E aí eles entendem que quem tem dinheiro é sujo, que quem é rico é sujo, e assim por diante. E como é que eu lido com isso, né? Não corre porque senão você vai cair, não pega o copo de vidro, senão ele vai quebrar e vai te cortar. Enfim, tantas coisas que a criança fica com medo de tomar qualquer tipo de ação nova, né? De fazer qualquer tipo de ação nova. Mas como que eu faço isso? Como que eu contorno essa situação? Então, ao invés de você falar, olha, não faz isso porque Deus castiga, você pode dizer, por que você fez isso? Você acha que Cristo faria isso? Você acha que Deus ia fazer isso? Deixa a criança num momento de reflexão com ela mesma. Mas, Beth, meu filho tem só 2 anos, deixa ela refletir, porque ele é capaz disso, acredite, tá? As crianças são muito mais inteligentes do que muitos adultos, do que a gente pensa. Ao invés de você falar todas essas coisas, ensine a criança a ter cautela.
Porque como é que eu vou conseguir proteger meu filho, você pode estar se perguntando, ou os meus alunos, né, numa sala, sem que eles tenham medo de alguma coisa, né? Ah, eles não podem agora ir pro parque porque lá tem um monstro. Não. Ah, ele não pode. Não venha na cozinha porque o fogão, ele é uma coisa horrível e ele pode te machucar muito feio. Não ensine o seu filho ou a sua criança a ter medo. Ensine a ela a ter cautela. Ensine a ela a ser zelosa. Então, ao invés de você colocar o medo no fogão no teu filho, diga a ele que naquele momento que o fogão está aceso, ele não pode ir lá perto. Porque pode ser perigoso, ele pode se machucar tão grave que ele vai parar no hospital. Diga a ele essas coisas. Com meu filho, aconteceu muito isso, porque muitas vezes a gente acredita, muitas vezes a gente encontra nas crianças um medo que não é dela, é nosso. E eu digo nosso porque isso também acontece com meu filho. Então, por exemplo, o meu filho, a gente foi numa roda gigante e o meu filho, eu fiquei com muito medo, porque eu tinha muito medo de altura e ele tirou o maior sarro de mim e tal, foi muito engraçado. Um dia a gente foi no parque, meu filho tem 3 anos, tá? Pra quem não conhece. Um dia a gente foi no parque e meu filho travou em cima do maior escorregador, devia ter uns 2 metros o escorregador. E ele falou que ele não descia porque ele tinha medo de altura. E na verdade não, ele não tinha o medo dele, era o meu. Então eu subi até o brinquedo, depois de muito tempo, depois de muitos olhares de julgamento, subi no brinquedo e falei, filho, olha pra mamãe, você não tem medo de altura. Quem tem medo de altura sou eu. Você é forte e corajoso, desça nesse elevador porque você vai conseguir, eu vou estar te esperando lá embaixo. E ele desceu depois de quase 30 minutos empacados, né? Então a dica que eu queria dar era exatamente essa. Para proteger o seu filho sem pôr medo nele, ensine ele a ser cauteloso, ensine a ele a ser zeloso. Ensine a ele o que Cristo nos ensinou em Josué capítulo 1, versículo 9. Não fui eu que ordenei? Seja forte e corajoso. Ensine ele a isso, ok? Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beijo, tenha um ótimo final de semana.